Continuando então a resolução de questões de provas anteriores de geometria plana, como eu disse para vocês, tem as questõezinhas um pouquinho mais dificeizinhas, né? Então essa segunda questão de 2014 aqui, eu já fiz até o desenho para facilitar a vida de vocês, aí a visualização, que nos diz que a área da circunferência inscrita, então quer dizer que ela está dentro de um triângulo ABC, cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5 metros quadrados. Bom, então eu tenho um triângulo ABC e dentro dele eu tenho uma circunferência inscrita que eu vou botar aqui, o centro dela é a origem ali, tá? E as medidas dos lados desse triângulo são 7, 8 e 9. Vamos ver aqui pelo meu desenho. Eu acho que aqui é 7, aqui é 8 e aqui é 9, tá? Deve ser metros, né? Em metros. E aí, qual é o macete pra gente fazer essa questão, gente? É uma bruxaria, né? Que no momento que eu tenho circunferência inscrita, eu quero saber a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Então, eu tenho que descobrir qual que é o raio. E o que, que é o raio nessa circunferência inscrita? Vai ser a distância do centro até os lados do triângulo, né? Então, no caso aqui é um raio, aqui é outro e aqui é outro, tá? Então, aqui é um Rzinho, aqui é um Rzinho, aqui é um Rzinho. Então, todas essas distâncias aí, eu coloquei já por gosto, formando um ângulo de 90 graus, tá? Com cada um dos lados. Por quê? Porque eu vou chamar esse raio de altura. Altura do quê, professora Lidiane? Ó, eu vou fechar 3 triângulos aqui, ó. Um triângulo AOC, que tem altura igual ao raio e base 9. Um outro triângulo aqui, COB, que tem altura que é igual ao raio e base 7. E esse outro triângulo aqui, AOB, com base 8 e altura igual ao raio. Por quê? Porque eu tenho a área do triângulo, a área total. E o que, que vai ser essa área total? Ela vai ser a soma dessas 3 áreas, desses 3 triângulos menores que têm altura igual ao raio. Como ele não está falando que é um triângulo equilátero, nada, eu posso deduzir não, eu posso utilizar que a área do triângulo é aquela geral, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos fazer a área de cada um dos triângulos, tá? Vamos fazer aqui do AOB. É base vezes altura dividido por 2. Então, do AOB, a base é 8, a altura é R dividido por 2. Agora, vamos fazer do AOC. AOC, a base é 9, a altura é o raio dividido por 2. E do BOC, o COB, vai ser a base 7 e a altura igual ao raio. E o que, que ele está nos dizendo, então, que a gente está induzindo, que eu estou induzindo vocês, é que a soma dessas 3 áreas, dos 3 triângulos, é igual a 12 raiz de 5, porque é a área do triângulo maior. Então, vamos indicar isso. Ó, 8R sobre 2, mais 9R sobre 2, mais 7R sobre 2, vai ser igual a 12 raiz de 5, tá? Então, a soma dos 3 vai ser igual à área total do triângulo maior. Bom, então aqui eu já deixei por gosto, não dividi 8 por 2, porque os 3 têm o mesmo denominador. Vai dar o quê? 8 mais 9 mais 7, nós vamos ficar com 24R sobre 2, igual a 12 raiz de 5. Aqui dá pra gente simplificar 24 por 2, que vai dar 12. Eu vou ficar com um R igual a esse 12, que tá multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 12 raiz de 5 sobre 12, que vai nos dar o quê? Raiz de 5. Então, o que que eu descobri? O que que eu disse pra vocês? Que lá na fórmula da área da circunferência eu precisava do raio. E eu acabei descobrindo que o raio vale raiz de 5 metros. Agora é só a gente aplicar, então. A área é π vezes r ao quadrado. Então, vai ser π vezes o raio, que é raiz de 5, ao quadrado. Π vezes, ó, corta aqui, porque raiz quadrada ao quadrado, 5, ou seja, 5 π metros quadrados, tá? Então, é a letra... Opa! É a letra A, certinho?
Tinha que ter essa jogada aí do raio. Mas ela não é uma questão difícil de se fazer, né, gente? Não tem nada muito mirabolante. Questão de 2015, eu também fiz um desenho já para ajudar vocês, então, e vocês vão ter que me ajudar também, porque isso aqui é um triângulo equilátero, não parece, mas é, tá? Então, a área do triângulo equilátero, qual é a fórmula da área do triângulo equilátero mesmo? L2 raiz de 3 sobre 4. Então, para eu descobrir a área do triângulo equilátero, eu preciso saber o lado, ou, como foi dado a altura, eu preciso saber a base. O que é a base? É o lado também. Então, tanto faz, gente. Ou eu usar a base vezes a altura, sobre 2, ou essa fórmula aí. Bom, se foi dada a altura, que é 6, para eu achar o lado, qual que é a dica? A dica é a seguinte. Eu vou cortar, né, esse triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos. E, obrigatoriamente, isso aqui é lado, e esse lado aqui, a base, né, no caso, vai ser dividida por 2, tá? Então, cada um dos pedacinhos ali da base dos triângulos retângulos vai ser L sobre 2. E no triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou olhar esse triângulo aqui que tá mais bonitinho, tá? Então, vai ficar lado ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tudo para descobrir o lado. Então, vai ficar lado ao quadrado igual a 36 mais L ao quadrado sobre 4. Vou passar o L ao quadrado sobre 4 para cá, subtraindo, igual a 36. Tudo conta, tá, gente? Então, aqui vai ser 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, vai ficar 3L ao quadrado sobre 4 igual a 36. O 4 passa multiplicando ali, vai ficar 3L ao quadrado igual a 144, ou L ao quadrado igual a 144 dividido por 3. O que vai acontecer, então, para nós aí? Vai ficar raiz de 144 sobre 3, ou nosso lado vai ser 12 sobre raiz de 3. Tá? Bom, aqui não vai fazer muita diferença, tá, gente? A gente racionalizar ou não. Se eu aplicar tanto naquela fórmula lá de cima, como na base vezes altura, dá pra gente deixar desse jeito, porque depois a gente racionaliza a resposta. Mas vocês que sabem, tá? Então, vamos aplicar naquela fórmula lá. Então, lado ao quadrado, então seria o quê? 12 sobre raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, isso aqui sobre 4. 12 ao quadrado, 144, raiz de 3 ao quadrado, 3, vezes raiz de 3. E esse 4 aqui, lembra que a gente passa ele multiplicando inverso, né? Então, se é 4, fica 1/4. Então, nós vamos ficar aqui com a mesma coisa que nós estávamos aqui nessa conta, né? 144 por 4 vai dar 36, né? Então, eu vou ficar com 36 dividido por 3 vezes raiz de 3. E 36 por 3? 12. Raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a nossa resposta é a letra A. Se fizesse base vezes altura, ia dar na mesma. O que a gente ia fazer? 6 vezes 12 sobre raiz de 3, dividido por 2. E aí, no final, nós teríamos que racionalizar, tá? Mas dá na mesma, tá, gente? É isso aí. Bom, e essa questão aqui novíssima da prova de 2019. Também fiz o desenhinho aqui, vamos forçar aí pra gente entender. Então, num triângulo equilátero ABC, inscreve-se dentro, né, um quadrado MNOP, de área 3 metros quadrados. Tá, então, a área do quadrado é dado por lado ao quadrado, tá? Se a área é 3... qual é o valor do lado, né? Se lado ao quadrado é igual a 3, eu vou passar isso aqui como raiz, então o lado é raiz de 3 metros, né, aqui no caso, tá? Achamos o lado do quadrado. Sabe-se que o lado MN está contido em AC, tá? Então, já fiz o desenho aqui, MN está em AC, o ponto P pertence a B e o O pertence a BC. Nessas condições, a área do triângulo. Então, se eu tenho um triângulo equilátero, gente, mais uma vez, como é importante a fórmula,
fórmula do triângulo, da área do triângulo equilátero. Vou botar aqui desse lado. L2 raiz 3 sobre 4. Então, eu preciso do lado. E aí, o que nós vamos utilizar aqui também? Conhecimentos prévios lá da trigonometria, das relações trigonométricas. Por quê? Eu sei que todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Se eu tenho um triângulo equilátero, os três ângulos internos do triângulo equilátero valem a mesma coisa. Então, vou fazer 180 dividido por 3, que vai nos dar o quê? 60 graus, né? Então, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus. Todos esses lados são 60, todos esses ângulos são 60 graus. Mas eu vou olhar só para esse triângulo aqui, ó, AMP. Ele vai ser retângulo aqui, tá? E o que ele nos fala ali? Bom, o que eu disse para vocês é que o lado do quadrado eu já sei, que aqui é raiz de 3, né? Então, esse ladinho, aqui é raiz de 3, aqui é raiz de 3, aqui também. Então, aqui também é. Olhando esse nosso triângulo AMP, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo e o cateto oposto a ele. Para nós, aqui nesse momento, vai nos interessar achar o cateto adjacente. Qual a relação trigonométrica que a gente utiliza cateto oposto e cateto adjacente? É o quê? A tangente. Então, nós vamos utilizar a tangente de 60 graus aqui, que é o ângulo dado, tá? Qual que é a tangente de 60 graus? Então, lembrando lá, raiz de 3, 1, raiz de 3 sobre... Não, ao contrário, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, né? Então, tangente de 60 vai ser raiz de 3. O cateto oposto, como eu disse para vocês, é o lado do quadrado, que é raiz de 3, sobre o cateto adjacente, aqui no caso, para nós é A vezes M. Então, aqui, multiplicando cruzado, né? Nós vamos ficar com AM, não é A vezes M, é AM, o segmento, raiz de 3 sobre raiz de 3, que isso aí vai dar 1. Então, eu já sei que aqui vale 1. E aqui, obrigatoriamente, como é um quadrado ali, também vai valer 1, tá, gente? Esse lado NC vai ser a mesma medida do lado AM, tá? Então, bom, o que eu já sei? Eu já sei o lado do nosso triângulo equilátero. Qual que vai ser o valor do lado do triângulo equilátero? 1 mais 1 mais raiz de 3, ou seja, o lado vale 2 mais raiz de 3. Vamos aplicar na fórmula lá, vou pegar uma outra folhinha só para a gente não se confundir aí. Então, vamos lá. Se a área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e eu já sei o lado é 2 mais raiz de 3. Nada de somar o que tem raiz com o que não tem raiz, gente, pelo amor de Deus. Ao quadrado vezes raiz de 3, que é da fórmula, sobre 4. Lembrando, isso aqui, então, é o quadrado da soma de dois termos. Como é que se resolve? O quadrado do primeiro termo, eu vou botar assim, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, vezes lá o raiz de 3 está na fórmula, tudo sobre 4. Vamos resolver aqui dentro. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4, raiz de 3. E raiz de 3 elevado ao quadrado vai ficar 3. Vezes raiz de 3 sobre 4. 4, ó, juntamos o que não tem raiz. 4 mais 3, 7. Mais 4 raiz de 3. Vezes raiz de 3 sobre 4. Fazendo a distributiva aqui, ó. 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3, e 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser 4 vezes raiz de 9, que é 3, sobre 4. Ou seja, 7 raiz de 3 mais 12 sobre 4. Vamos ver como é que tá a resposta? A resposta tá na mesma ordem, ó. Então, essa é a área do triângulo equilátero ABC. Tá? Bem legal essa questão, né?